Hoje o tema que nós vamos falar é a moral segundo Jesus. Virtudes na senda da vida. A gente vai começar o nosso trabalho. Primeiro dizendo o que é moral. Moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Etimologicamente, o termo moral tem origem no latim moralis, cujo significado é relativo aos costumes. As regras definidas pela moral regulam o modo de agir das pessoas, sendo uma palavra relacionada com a moralidade e os bons costumes. Então esse é o conceito de moral que a gente vai pegar no dicionário. Então está associado aos valores e convenções estabelecidos coletivamente por cada cultura ou por cada sociedade, a partir da consciência individual que distingue o bem do mal ou a violência dos atos de paz e harmonia. Os princípios morais como a honestidade, a bondade, o respeito, a virtude e etc. determinam o sentido moral de cada indivíduo. São valores universais que regem a conduta humana e as relações saudáveis e harmoniosas. Então, valores universais que regem a conduta humana. Moral. Ética e moral. A moral orienta o comportamento do homem diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social. Diferencia-se da ética no sentido de que esta tende a julgar o comportamento moral de cada indivíduo em seu meio. No entanto, ambas buscam o bem-estar social. Então, moral é uma coisa particular e ética é uma coisa coletiva. Mas, tanto uma como outra têm o mesmo viés de buscar o bem-estar social, a harmonia entre as pessoas. José Ortega vai dizer que, com a moral, corrigimos os erros de nossos instintos e, com o amor, os erros de nossa moral. Em Mateus 6, 18 a 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem tudo consome, onde os ladrões não minam e não roubam, pois onde está seus tesouros, aí também estará vosso coração. Aqui nesse primeiro insight, o Cristo vem pedir para cada um de nós o que é importante. Aonde eu tenho colocado o meu coração? Quais as coisas eu tenho valorizado na minha vida? Se são as coisas do mundo ou as coisas do Espírito? Porque a partir daí, a gente vai poder viver o fim de cada um. O Livro dos Espíritos, pergunta 883, Allan Kardec faz a seguinte questão do Espírito da Verdade: é natural o desejo de possuir? E o Espírito de Verdade vai dizer sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então sim, possuir é uma coisa normal, porém, possuir apenas para te levar vantagem é egoísmo. Na mesma pergunta, não será entretanto legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Então aí o Allan Kardec continua dizendo, mas não é certo a gente possuir, porque se eu não tiver coisa alguma, eu vou me tornar pesado, vou me tornar um fardo para os outros. O Espírito da Verdade vai responder que há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei do amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então a proposta moral pelo Espírito da Verdade aqui é que qual é a intenção desse teu juntar, desse teu possuir? Deus vai sempre levar em conta a intenção de cada um. Então, dentro da moral, a intenção é a primeira das coisas a serem percebidas. O que nos move? Por que eu me adjudico a uma determinada situação ou outra?
O que está por trás do que está acontecendo? Kant vai dizer que dignidade moral tem como primeira característica o desinteresse. Então, se você quer perceber se existe dignidade na moral que você está praticando na sua vida, é ver se os seus atos são feitos de desinteresse, sem vontade de levar vantagem pessoal, ganho pessoal. Mateus 7,2: Não julgueis para não ser julgado, porque com o juízo que julgueis serão julgados, e com a medida que medires, serei medido. Aqui o Cristo propõe que nós não somos donos de verdade alguma. O que pode nos parecer absurdo para o outro pode fazer todo o sentido. E que ninguém tem plena capacidade de análise para determinar o certo e o errado. E ainda tu falou ali, será julgado, o cara vai passar por uma situação similar, né? Não simplesmente alguém vai chegar e te avaliar e deu, né? Tu disse que vai passar pelo mesmo, está chamando a situação para ele. Está dizendo para o universo o seguinte: eu preciso da prova porque eu, no mesmo lugar dessa pessoa, faria a mesma coisa que eu estou apontando como erro. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, o Espírito da Verdade vai dizer que a censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Olha só, a censura, o julgamento colocado sobre o outro pode ter dois viés. Um pode ser reprimir o mal, mas o outro, desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever, se disso deve resultar um bem. E sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso do seu semelhante? Não se deve, portanto, tomar esse princípio no sentido amplo e limitado: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso é uma acepção da carta de Paulo, né? Na segunda Epístola aos Coríntios 13:60, significa de que nada valerá o que está escrito a letra se não for seguido o ensinamento do Espírito. Então a proposta aqui do Espírito da Verdade é dizer: muito interessante que saibamos todos como é a cartilha, o que deve ser seguido, o que deve ser feito. Mas a proposta de amorosidade é colocar o amor em prática. E é não se tornar mais um hipócrita, dizendo que sabe o que tem que ser feito, mas eu não preciso fazer. Se tu quer ajudar alguém, a única maneira possível de ajudar alguém quer que seja pelo exemplo. Não existe outra maneira de se educar sem ser pelo exemplo. Kant vai dizer também que a moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos de felicidade. Então a moral para Kant é algo necessário para que se seja feliz. Conduta, postura. Porque eu acho que a felicidade também é uma geração sentimental, né? Como? A felicidade é uma geração sentimental, não um ganho por merecimento que vem. Felicidade talvez seja algo que simplesmente nasça quando a gente para de entrar em conflito com tudo. Quando a gente para de ter necessidade de se defender das coisas, percebe que o mundo é campo de oportunidade, não de problema. Em Mateus 7, 4 e 5: Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o argueiro que está em teu olho, tendo uma trava no teu? Hipócrita!
Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro no olho do teu irmão. Como a gente tem coragem de apontar erro em quem quer que seja. Como a gente tem coragem de dizer que alguém está fazendo algo errado. Como a gente tem coragem de achar que tem razão sobre o que o outro quer. Sentar na pele do outro para saber como é o que ele passa de verdade, de acordo com os critérios da cultura que ele foi passado. E aí o Cristo vai dizer: hipócrita, vai cuidar da tua vida, ao invés de ficar olhando a vida do outro. Quem tu pensa que é? Está tomando o lugar de Deus para julgar quem quer que seja. No livro dos Espíritos, pergunta 903, Allan Kardec vai perguntar o seguinte: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Olha a pergunta interessante, Allan Kardec. Mas vem cá, se eu me aprofundar na mazela do outro, eu tenho culpa? E aí o Espírito da Verdade vai responder que incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Caridade sendo benevolência, indulgência e perdão. Então, grande culpa aquele que analisa o erro do outro para apontar e para dizer que ele é errado. Se o fizer para tirar dele proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Então, antes de tu querer analisar o defeito do outro, mesmo que tu tenha coberto de boas intenções, vai analisar se tu não faz a mesma coisa. Porque mais importante é que tu conheça a ti mesmo do que tu conheça o próximo, porque tu nunca vai conhecer o próximo de verdade. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Então, se tu acha que aquilo é ruim, vamos ver se tu tem uma conduta diferente. Esse é o meio de vos tornares superiores a eles. Se lhes censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grande em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus: vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então, se tu está dizendo que alguém é mesquinho, seja generoso, não precisa apontar o erro dele, dá o exemplo. Se está dizendo que alguém tem raiva, seja bondoso, acolhedor, dá o exemplo, não precisa apontar o erro de ninguém. Seja lá o problema que tu vê no outro, faça mudar com o exemplo, porque não é aquilo, sendo o contrário daquilo que tu enxerga como erro no outro, para poder dar o exemplo para ele. Porque o mundo não precisa de gente que fica apontando para ninguém. O mundo precisa de gente que esteja a fim de dar um abraço carinhoso. Eu te daria o direito de me julgar se você conseguisse se vestir de minhas dores e, com o peso delas, chegar até onde eu cheguei. Cada um sabe onde aperta o seu carro. Lucas 9 a 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, lhe pedindo pão ao seu filho, dará uma pedra, pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? Será que Deus não sabe qual é a tua necessidade para te achar que a tua vida é tão ruim assim? Se nós, que somos a imperfeição, sabemos dar ao que os nossos filhos precisam e merecem, que dirá Deus, se não sabe que nós precisamos e merecemos?
Quem somos nós para julgar quem quer que seja? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscar e achareis. 2. Do ponto de vista terreno, o ensinamento, buscar e achareis é semelhante a este: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Vamos fazer a nossa parte. Está na hora da gente começar a se mexer, de sair da nossa zona de conforto. Está na hora da gente buscar o nosso próprio bem de cada dia. Bernard Shaw vai dizer que é impossível ver progresso sem mudança. E quem não consegue mudar de si mesmo, não muda coisa alguma. Então, se tu tem algum problema com o mundo, o problema está no teu ponto de vista em relação ao mundo, não está no mundo. O mundo é o que é, mas tu tem toda a condição de se modificar. Vai fazer com que o mundo se torne no céu e não no inferno. Em Mateus 7, 11 e 12: se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Então, antes de ficar pedindo qualquer coisa para o mundo, faz tu o que tu quer que o mundo faça para ti. Seja tu o exemplo para o mundo. Coloca o amor em prática. Viva a tua amorosidade possível. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, lei do amor, Lázaro, em Paris, vai dizer o seguinte: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os ensinamentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido, possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. Então, quanto mais nós vamos penetrando nesse amor, nessa proposta de não ver erro, nessa proposta de se fazer pequeno, nessa proposta de não precisar ter razão, de não precisar ser reconhecido, de não buscar uma vida de prazer e não precisar ganhar o tempo todo, tanto mais fácil são nossos dias, tanto menos doloroso é o tempo. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Se houver amor, não há diferença, não há segregação, não há problema. Porque se houver amor, a coisa só vai estar boa quando tiver boa para todos. E alguém só vai ganhar quando o todo ganhar. Não importa se esse tem de sacrificar por esse todo. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronuncia a divina palavra, amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Por essa proposta de amor, naquele tempo, muitos se entregaram, de corpo, alma e espírito. Não estavam mais se importando como permanecer com eles, eles já não viviam essa proposta. Eles já compreendiam que sem amor nada seria. E Kant vai dizer que quanto mais amor temos,
tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo mundo. A vida se torna suave, a vida se apresenta. Sem dificuldade alguma. Em Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entraram por ela, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho, poucos ao encontrarem. A proposta do Cristo é simples, mas ela envolve sacrifício. Envolve sacrificar as suas verdades, os seus conceitos, os seus padrões, os seus códigos, os seus signos. Envolve sacrificar o teu ego, para que tu ame a Deus sobre todas as coisas, acima de ti mesmo. Por isso que a porta é estreita e o caminho é difícil, porque tem que ter uma abnegação que não é desse mundo. Por outro lado, viver as posses, paixões e desejos do mundo é muito mais prazeroso. No Evangelho do Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Largue a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Poucos têm a resiliência de seguir onde a grande maioria para por medo. Esses que são corajosos, não é que não tenham medo, mas mesmo com medo seguem. Por dentro. A moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina a sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Kant repete isso agora. Tornar-nos dignos da felicidade. Conduta, postura, verdade, fidelidade. Em Mateus 7, 15 a 20, acatelai-vos, porém, quando os falsos profetas que vêm até vós, vestidos como falsas ovelhas, são lobos devoradores, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto cortar-se, e se põe no fogo, portanto, por seus frutos os conhecereis. Então, se tu quer saber se o caminho que tu está tomando na tua vida é o melhor para ti, veja como está a tua vida. Se o caminho de alguma pessoa é interessante se seguir, veja como é a vida dessa pessoa. Veja se ela sofre. Veja se ela tem dificuldade. Veja como ela passa com resiliência pelas coisas que lhe acontecem. É pelos frutos que se conhece a árvore. Como é pelo sabor do fruto que se conhece a amorosidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. São Luís diz que, se alguém vos disser, Cristo está aqui, não o procureis, mas ao contrário, ficai atentos, pois os falsos profetas estarão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer seus numerosos brotos, esperando pela época da defloração? E Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore por seu fruto? Se os frutos são amargos, sabeis que a árvore é má, mas se são doces e saudáveis, direis, nada de tão puro pode sair de uma fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar, se aqueles que se dizem revestidos do poder divino revelam de fato sinais de uma missão de elevada natureza, ou seja, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade,
reconcilia todos os corações e se, em confirmação as palavras, juntam os atos, então poderei dizer, estes são realmente os enviados de Deus. É pelo exemplo, e só pelo exemplo, que se pode ajudar alguém. Duas coisas me enchem a alma de admiração e respeito. Quanto mais frequentemente o pensamento delas se ocupa, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Kant é o filósofo da moral e da ética. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Não é falando, é exemplificando a proposta do Cristo. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, porém todo aquele de vós que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande aquela queda. Sejam prudentes. Vivam uma vida como Cristo viveu. Pelo exemplo de abnegação, devotamento, acolhimento, indulgência, benevolência, perdão. Sendo o verbo que anda e se faz carne. Para construir sua casa sobre a rocha. E não importa o que o mundo faça, não importa quanto combata, não importa quanto o mundo te escarne, ela se mantém firme. Homem prudente. No Evangelho do Espiritismo, capítulo 6, advento do Espírito de verdade. E ele coloca aqui: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores e os sofrimentos morais que aqui na terra são as vossas heranças. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes para elas, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento de dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Devotamento e abnegação, fidelidade e sacrifício pessoal. Confúcio vai dizer que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Porque, por fim, humildade é aceitar de bom coração a vontade de Deus. É isso, gente. Alguma questão? Alguma colocação?